Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula. Vamos retomar todo aquele estudo que a gente vinha fazendo sobre os 10 mandamentos. Na realidade, sobre o livro de Êxodo, né? Quando o Jean mencionou a respeito da sua aula, enfatizando, né, a travessia lá do Mar Vermelho, e foi mostrado os personagens, aqueles personagens quando nós fizemos a última revisão, que Deus é santo, o povo é pecador, Moisés tipificando a Cristo como mediador. Visualizamos também o significado do Monte Sinai, Monte Sião, e eu coloquei duas perguntas naquela ocasião para que a gente pudesse melhorar o nosso entendimento do texto, onde eu perguntei qual o propósito de Deus em dar os 10 mandamentos ao povo. Espero que vocês possam ter pesquisado, e como aplicá-lo aos nossos dias hoje, né? Naquela ocasião eu fiz um comentário sobre os pesquisadores que concordam que o livro, esse capítulo, os 10 mandamentos, eles têm uma divisão. Na primeira parte, os 4 primeiros versículos, eles dizem respeito a os deveres do homem para com Deus, e os 6 últimos, os deveres do homem para com os seus semelhantes, né? E aí então a gente deu o início nos 4 primeiros mandamentos, e hoje nós vamos ver a segunda parte, a parte que compreende do 5º mandamento até o 10º mandamento, né? Esse mandamento, então, esses mandamentos, então, eles têm um objetivo, e antes de iniciar nós vamos ter uma palavra de oração para que a gente possa se concentrar e possa entender na realidade aquilo que Deus tem preparado para nós. Pai bendito, nós queremos nos colocar nas tuas mãos na manhã desse dia para a complementação desse estudo que iniciamos há 2 domingos atrás, e que nós precisamos, ó Pai, agora retomar para que possamos ter o contexto global daquilo que o Senhor tem preparado para nós dentro desse capítulo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique, e que, Senhor, possamos praticá-lo dentro daquilo que o Senhor em Cristo Jesus tem nos dado. É em nome de Jesus que lhe pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem. O 5º mandamento, ele fala a respeito de honrar, ou a honra devida aos pais. Honra teu pai e a tua mãe. Então, este 5º mandamento, bem como o 7º, não adulterarás, eles enfatizam a santidade e o valor da vida em família. Honra teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento que a gente visualiza que tem uma promessa anexa. Então, o respeito aos pais inclui não somente a atenção às suas ordens, desejos e conselhos, mas também o cuidado por eles em suas necessidades. Jesus, ele repreende duramente os escribas e fariseus, lá no texto de Mateus 15, de 1 a 6, por não observarem este mandamento. Também ele fala ao jovem rico, no capítulo 19, versículo 19 lá de Mateus, onde é lembrado ali a importância deste mandamento. E Paulo, aos Efésios, capítulo 6, 2 e 3, dá uma descrição de como os filhos podem usufruir dessa promessa, obedecendo a este mandamento. Vemos então que o povo de Israel precisava desta orientação para viverem durante as gerações que se seguiriam na terra prometida. Então eles precisavam respeitar a autoridade dos pais e construir uma família forte. Mas o que significa honrar pai e mãe? A gente percebe que, através dos dados das Escrituras,
a gente tira algumas coisas interessantes e aí a gente consegue descrever o seu significado, como por exemplo, falar bem deles e falar educadamente com eles. Então, honrar pai e mãe dentro do conceito de respeito nos leva a ter uma linguagem para com eles que deve ter um tom educado e deve ser uma palavra para que eles entendam que nós estamos ali conversando respeitosamente, pausadamente, sem agredir com o tom da nossa voz, ou mesmo com expressões duras, dando a entender uma negativa ou uma crítica a eles. Também significa seguir os seus ensinamentos, ou o seu exemplo. Isto não contraria a vontade de Deus. Quer dizer, se isto não contraria a vontade de Deus, porque a gente entende que muitos filhos não seguem as orientações de seus pais por entenderem que essas orientações o levam a um caminho que provavelmente irão prejudicá-los. Então, é dentro desse conceito que a gente faz essa colocação. Seguir as orientações desde que estas não contrariem a vontade de Deus, pois devemos colocar a Deus acima de qualquer coisa, né? Bom, outra coisa que a gente percebe dentro desse significado honrar pai e mãe é agir de maneira que lhes mostre cortesia, conforme já dissemos, respeito, pois não obedecendo a essas orientações, essas instruções, não obedecendo dentro desse princípio que se não contraria a vontade de Deus, nós não obedecemos, nós estaremos diretamente desobedecendo a Deus também. Então, os pais têm um lugar todo especial aos olhos de Deus. Mesmo aqueles filhos que têm dificuldades de relacionamento com seus pais, ainda assim devem procurar obedecê-los no Senhor, pois é conforme Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 1, isto é justo, isto é justo. Então, esse quinto mandamento, ele nos enfatiza essa necessidade de estarmos obedecendo aos nossos pais, de estarmos cuidando deles, de estarmos falando bem deles, para que realmente nós possamos estar dessa maneira agradando ao nosso Deus. O sexto mandamento, ele fala da santidade da vida humana, ou seja, não matarás. Esse mandamento, como todo princípio em Deus, como tem o princípio, né, me perdoem, em Deus, porque foi Deus quem nos deu vida, então a gente visualiza, né, que esse é um dom divino, digno, portanto, de todo respeito. Temos que considerar dentro desse mandamento que nem todo atentado contra a vida do próximo é puramente pecado. Se nós visualizarmos, né, as vezes que Deus agiu de uma maneira a decretar o seu juízo sobre aquelas nações que não criam nele, que contrariavam, que desrespeitavam a soberania de Deus, Deus agiu com sua justiça para que esses povos fossem completamente dizimados. Então, nações inteiras foram dizimadas por desrespeitarem essa soberania de Deus. Então, somente por maus instintos é que se peca. E aí, quando se atenta contra a vida do próximo, essa vida
que não podemos restituir ao Senhor, e que foi o Criador mesmo que concedeu essa vida, nós temos que pensar um pouquinho, né, que somente Deus, ele tem essa autoridade para poder dar e para poder retirar essa vida. E aí a gente vê isso bem claro no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 6. Vocês podem conferir lá, que somente Deus tem essa autoridade para poder dar e para poder retirar. O sétimo mandamento, ele trata da santidade do casamento. Não adulterarás. Então, como nós dissemos acima, mencionando o quinto mandamento, o sétimo, ele está aí diretamente interligado, né? Não adulterarás. Enfatiza a santidade e o valor da vida em família e está diretamente relacionado com a santidade do casamento. Então, quer dizer, se para que haja uma família tem que haver um casamento, então, dentro desse casamento tem que haver santidade, protegendo a pureza de costumes, que era muito enfatizado. A lei salientava a inviolabilidade, perdoe-me, enrolar a língua nessa palavra, do laço da vida da família. Então, a base de toda a ordem e sociedade humana, e isto remonta lá dos princípios da humanidade, quando Deus institui, né, essa união que simboliza o amor de Deus ao seu povo, e também, se a gente pegar o conceito dessa santidade, dessa inviolabilidade, dessa unidade que existe no casamento, como sendo o que é mencionado lá no Novo Testamento entre Cristo e a sua igreja. Então isso deve ter realmente uma união pura, para que possa haver uma comunhão, para que possa haver uma unidade, né? Então esta lei torna o homem que a desobedece não menos culpado do que a mulher. Então tanto o homem quanto a mulher têm a sua importância na observação dessa lei. Então, para os judeus, ela envolve a proibição, percebam bem, de linguagem imoral, conduta imodesta ou associação com pessoas que zombam do caráter sagrado da pureza. Então, o adultério também pode ser visto como uma infidelidade do povo de Israel e da apostasia cristã. Então a gente percebe que esse tratamento da santidade na família, no casamento, na relação que existe entre Cristo e a sua igreja, isso demonstra também essa unidade que havia ou deveria haver entre o povo e Deus, dentro desse conceito de que o povo ele se tornou adúltero quando ele rejeitou, quando ele virou as costas para Deus. E também uma apostasia cristã. Uma apostasia cristã é deixar de observar os preceitos de Deus, os seus mandamentos, ou seja, não tê-lo, né, como uma orientação para a sua vida, e assim essa apostasia, ou seja, essa virada de costas, essa traição para com Deus se torna também, dentro desse conceito, uma mistura, um adultério, né? Onde Tiago fala a respeito disso no capítulo 4, versículo 4. Muito bem, o mandamento de número 8, ou o oitavo mandamento, trata da santidade da propriedade. Não furtarás. Então, da mesma forma como nós vimos a associação do quinto e o sétimo mandamento, aqui o oitavo se liga ao décimo, não cobiçarás. Não furtarás, não cobiçarás. Eles conservam o direito de propriedade que cada um deve administrar como mordomo de Deus de tudo aquilo que recebeu. Então,
ela implica o direito de posse de propriedade privada, né? Furtar subentende não só o roubo direto, mas também a aquisição de propriedade mediante a tirar vantagem, né, da ignorância ou fraqueza de outra pessoa. Então, o fato não é simplesmente surrupiar alguma coisa que está ali dando mole, podemos dizer assim na linguagem popular, para que eu tome posse daquilo ali. Não é simplesmente isso, mas é quando eu me achego a alguém que é ignorante, no termo da palavra, não tem conhecimento de leis, não tem conhecimento dos fatos, e aí eu acabo levando vantagem por esse fato de ele não ter conhecimento e acabo tomando posse, não dando o devido valor àquilo que deveria ser, né, daquela propriedade, daquele bem, daquele direito que a pessoa tem. Então, isso também é relevante, e aí o homem é, por isso, responsável perante o Criador pelo uso que faz das suas riquezas, pois nós bem sabemos que nós não temos nada, somos mordomos apenas daquilo que Deus colocou em nossas mãos e temos que ter o zelo de cuidar bem dessas coisas, né? Então devem respeitar-se, portanto, as propriedades, pagar-se justos salários, ter pesos e medidas justas, manifestar a máxima generosidade pelos pobres, e aí implica também ser honesto dentro dos impostos que a gente paga, enfim, todas as coisas que envolvem eu ter que manusear um bem ou negociar esse bem, eu tenho que observar que eu tenho que demonstrar juízo, justiça, ser correto, ser honesto, andar com a verdade, para que eu não venha a quebrar esse mandamento, né? Então, o nosso padrão não é mais baixo do que isso. Devemos ser fiéis depositários dos bens que nos foram confiados. Então, nós temos que zelar muito bem por tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, não tratando de qualquer maneira. Bom, o 9º mandamento envolve a santidade do bom nome do próximo. É a pureza da verdade, neste caso aí. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. E aí o teu próximo inclui, como a gente bem sabe, né, todos os nossos semelhantes. A difamação de caráter é proibida não apenas formalmente em tribunal de lei, quando alguém vai dar ali um juízo, né, ou seja, vai dar um testemunho, que é solicitado que ele fale somente a verdade. Então não é somente nesses casos, mas por qualquer declaração que a gente faça ao nosso semelhante que não seja verdadeira. Embora negativo na forma, o 9º mandamento pode apresentar um conteúdo positivo, levando-nos a não falsear a verdade em todas as afirmações e sermos justos nos nossos juízos. Então, no conceito do mestre, todo cristão deve dar testemunho da verdade. Então, ele é a verdade e, por isso mesmo, nós devemos imitá-lo falando a verdade. É como a gente tem até uma pergunta, né? Como será isso possível, se não dando testemunho daquele que é a própria verdade? Então, se nós estamos sendo seguidores da verdade, nós temos que objetivamente falar a verdade, né? Bom, o 10º e último mandamento é a conservação do direito de propriedade. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Como já foi falado acima, que está ligado ao 8º mandamento, quanto ao direito em que cada um deve ter
de administrar ou ser mordomo daquilo que Deus colocou em nossas mãos para poder cuidar. Então, este último mandamento traz a raiz dos 4 anteriores. O homem é responsável perante Deus, não apenas no que tange às suas ações, mas também no tocante aos seus pensamentos, e a observância disso o salva de quebrar aqueles outros mandamentos. Então, dessa maneira, a palavra de Cristo era apenas, como ele mesmo disse, um cumprimento da antiga lei divina. O 10º mandamento não diz respeito à conduta externa, mas antes a uma qualidade de espírito, né? Então não é simplesmente o reflexo daquilo que eu sou que eu vou deixar as pessoas verem, mas é aquilo que realmente eu carrego dentro de mim que vai nortear a minha conduta, né? Então, por isso, só Deus é testemunha de quando o mandamento, porventura, é violado. Somente Ele sabe, porque é uma coisa que eu posso quebrar o mandamento sem que eu possa expressar qualquer coisa, né? Então, na sua forma negativa, proíbe-nos, né, de desejar ilicitamente aquilo que aos outros pertence. Então, se não me pertence, eu não posso desejar, eu não posso estar querendo ali ficar com inveja e, sei lá, não buscar realmente igual, né? Ser igual àquela pessoa porque ela tem, eu tenho que ter também. Isso é muito danoso. Então, positivamente, ensina-nos a contentarmos com aquilo que temos e não perder a fé de que, se houver alguma coisa que eu venha a ter, isso deve acontecer porque Deus assim me concedeu, não porque eu quero de qualquer forma, eu desejo, eu tenho que ter aquilo ali. Dentro disso daí, a gente percebe que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículos 5 e 6, diz respeito a isso daí, né? Que nós devemos nos contentar com aquilo que temos, porque Deus é quem sabe realmente de todas as nossas necessidades e Ele vai nos suprir à medida que formos tendo necessidade de alguma coisa. Dessa maneira, nós fechamos aí, né, os 10 mandamentos. Espero que a gente possa ter sido edificado com as explicações. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente para que a gente possa aí discutir e possa ver o que a gente pode entender melhor, né? Que Deus nos ajude nessa tarefa difícil que somente em Jesus Cristo poderemos cumprir, né, a lei conforme realmente Ele conseguiu e consegue e sempre vai conseguir cumprir, porque Ele é o nosso Deus e Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Deus nos abençoe e todos tenham um bom domingo na presença do Senhor. Um abraço, até mais.